Bora lá que hoje é dia da gente falar sobre o quê? O que tá na moda, tá em alta agora, né? Tá em alta, é no Twitter, é no TikTok, é no Insta, é no YouTube, é no Facebook, tá em alta. Se você não sabe o que eu tô falando, melhor até tu fechar esse vídeo aqui e arrumar alguma coisa pra fazer. Porque a gente vai falar hoje da nossa Guiana brasileira, ou Guiana brasileira, Guiana, o jeito que você quiser falar, tá valendo, até porque estamos dominando tudo, estamos dominando Portugal basicamente. Então você vai falar de Portugal atualmente, com essa polêmica aí da Guiana brasileira? Infelizmente não, mas eu vou falar de uma parte muito importante da história de Portugal. Ainda estamos falando lá daquele Portugal, lá dos reis, das rainhas e tudo mais, mas calma lá. Essa saga de vídeos, né, a respeito da história de Portugal está chegando ao fim do nosso canal. E ela só depende de você para continuar, irmão. Ela só depende de você. Mas a gente precisa dar continuidade a ela, né? E eu parei exatamente aonde? Se você está acompanhando essa série maravilhosa, feita com muito carinho por mim. A gente parou onde? Você falou aí, cara, na história de Dom Miguel, acertou em cheio. Nesses últimos vídeos, né, estamos falando de um momento muito delicado da história de Portugal, principalmente ali na questão da monarquia portuguesa, né, ali com a disputa de Dom Pedro IV, né, o imperador do Brasil, Dom Pedro I, foi para Portugal virar Dom Pedro IV, Dom Miguel, Dona Maria II. Tá assim um jogo político bem complicado envolvendo esses três personagens. E hoje nesse vídeo vamos falar da nossa terceira personagem que está envolvida nessa trama aí de fofoca, de conspiração, de golpe, assuntos de família extremamente delicado. Vamos falar de Dona Maria II, até porque ela vai ser a rainha de Portugal depois que essa guerra civil acabar, depois que o governo de seu pai chegar ao fim, né? Um governo extremamente breve, de 2 meses basicamente. Ela vai governar Portugal, assim, por um longo tempo, mas também não um longo tempo, até porque ela vai morrer extremamente jovem. Basicamente ali, cara, a idade do seu pai que ela vai morrer. Ela vai morrer, se eu não me engano, com 34 anos, em decorrência de um parto. E a gente vai encarar essa guerra civil portuguesa, nessa questão do golpe, né, que Dom Miguel deu na Maria II, na ótica de Maria II. Eu já falei demais, irmão. Isso aqui é só para chamar sua atenção, para ficar comigo até o final, para você aprender um pouquinho mais da história de Portugal. Eu sei que hoje em dia não deve valer de nada, mas conhecimento é poder e conhecimento nunca é demais, te deixa mais bonito e mais inteligente. Então você já sabe exatamente o que fazer. Fica num lugar confortável, pegue uma água, um biscoito, refrigerante, guaravita, fique na cama, fique em pé, fique deitado, ajoelhado, o que você quiser. O importante é você embarcar comigo diretamente para Portugal, mais precisamente para o reinado de Dona Maria II. E lembrando, muito importante, esse vídeo aqui vai ser dividido em 2 partes, porque é coisa pra caraca. Esse é o primeiro, onde a gente vai falar de uma forma mais geral, ali um pouco da Guerra Civil, né, Dona Maria II, nesse contexto da Guerra Civil. E depois, no vídeo 2, vamos falar de fato do seu reinado até a sua morte, beleza? Então, é isso. Os recados estão dados, então vambora decolar. Então, sem muita enrolação, vamos partir pro vídeo, vamos lá. Parte, né, vamos falar um pouco da sua ficha técnica, né? Quem era a Dona Maria II de Portugal? Até porque o nome dela não era só Maria II de Portugal. Cara, isso é uma coisa que eu amo quando eu vou gravar esse tipo de vídeo, né? Quando eu vou estudar essa galera aí, os reis, as rainhas, os príncipes e as princesas, né? Os imperadores. É saber o nome da galera, porque a galera não brincava quando queria colocar o nome do filho. É basicamente assim, o pai que é João, a mãe que é Maria, o tio que é Miguel. Ah, então fica João, Maria, Miguel. É basicamente isso, tá ligado? Porque se liga no nome dela. Eu vou até botar aí pra você acompanhar comigo e tentar falar assim, bem rápido. Vamos lá. O nome dela era Maria da Glória Joana Carlota Leopoldina Cruz Francisca Xavier de Paula Isadora Micaela Gabriela Rafaela Gonzaga. Tá bom pra você o nome dessa galera aí? Aí imagine a criança tá lá, né, se fosse nos dias atuais, né, na hora de aprender, né, ali na alfabetização e tudo mais, na hora de aprender a escrever o nome, o seu nome, imagine a criança escrevendo o seu nome, aprendendo a escrever. Cara, era papo de uma folha de papel 40 quilos pra ela poder escrever o nome dela todo mais de uma vez.
Porque você aí que tá achando que o teu pai e que a tua mãe cagaram o teu nome, cara, botaram um nome imenso ou um nome mega feio, porque tu não viu nessa galera aqui, um nome extremamente imenso, tá ligado? Mas ela passou pra história, né, como Maria II de Portugal, bem breve. E além dela ser conhecida como Maria II de Portugal, ela também era conhecida como a educadora e a boa mãe. Dona Maria da Glória, ela nasceu no Rio de Janeiro, carioquíssima, tá ligado? A rainha carioca, basicamente sim. Ela nasceu no dia 4 de abril de 1819, ou seja, ela nasceu bem antes da independência. Quando a gente for estudar essa questão da independência do Brasil, né, aquele trâmite político todo e os bastidores políticos também que acabaram influenciando nessa questão da independência do Brasil, cara, a gravidez de Dona Leopoldina, né, que estava esperando Dona Maria da Glória, vai ser muito importante, até porque ela estava grávida e ela falou o quê? Dom Pedro, eu não posso voltar para Portugal, irmão, estou grávida, eu preciso ficar aqui no Brasil. Então essa menina já estava ajudando a salvar o Brasil desde o ventre, tá ligado? Então, como eu disse, né, carioquíssima, nasceu no Rio de Janeiro, mais precisamente no Palácio de São Cristóvão. Eu não preciso nem falar, né, sobre a família dela aqui, né? Você sabe muito bem de quem ela é filha, né? Mas se você está em dúvida, era filha de Dom Pedro I, imperador do Brasil, Dom Pedro IV, rei de Portugal, e também de Dona Maria Leopoldina da Áustria, e era neta de Dom João, irmão de Dom Pedro II. Era essa galera boa aí. E uma curiosidade a respeito da vida dela, cara, é que Dona Maria da Glória foi a única monarca a nascer fora da Europa, tá ligado? Ela nasceu aqui no Rio de Janeiro, né, aqui no Brasil. Ele ainda nem era independente, então vamos dizer que fazia parte de Portugal. Mas mesmo assim, ela nasceu em terras estrangeiras, tá ligado? Então ela saiu daqui do Rio de Janeiro, né, da vida carioca boêmia, e foi governar Portugal. Como eu falei lá nos vídeos passados, né, e você já deve estar ciente, já deve estar lembrando, é que Dona Maria, ela foi rainha de Portugal por 2 vezes, né? O seu primeiro reinado foi extremamente curto, foi de 1826 até 1828. Mas por que o reinado de Dona Maria II foi tão curto? Basicamente ele foi interrompido pelo golpe, né, que seu marido /tio, Dom Miguel, deu na menina, tá ligado? Ele simplesmente deu esse golpe, que já vamos falar dele. Então o seu segundo reinado, né, depois que acabou a Guerra Civil e tudo mais, durou basicamente de 1834 até 1853. E outra curiosidade não menos importante é que ela foi casada 3 vezes. Que isso, olha, 3 vezes. O primeiro casamento foi entre o seu tio, tá ligado? Dom Miguel. Ela teve que se casar com o Dom Miguel, com aquele trâmite político todo, né, que Dom Pedro fez com ele, um acordo e tudo mais, mas ele não cumpriu nada, acabou sendo exilado depois da Guerra Civil. E ela ficou sem esposo. Então teve que fazer o quê? Agora que ela virou rainha, ela deve ter alguém ao seu lado, um rei ao seu lado. Então ela se casou pela segunda vez com Augusto, cara, que eu não vou nem me atrever a falar esse nome. Vou botar o nome do carinha aqui pra vocês tentarem falar, porque eu mesmo não vou falar. Só vou falar o quê? Augusto de alguma coisa. Mas o nome tá aí. Só que o casamento de Maria e Augusto foi extremamente curto. Muito curto. Durou 2 meses, porque o cara simplesmente morreu. E aí, cara, virou aquele caos em Portugal novamente. Cadê? Agora não tem rei, não tem filho, não tem nada. Vai ter que casar de novo. E aí, beleza, ela se casa de novo agora com Fernando II de Portugal, que ela vai ficar casada até depois da sua morte. Ele também vai assumir um papel muito importante depois da sua morte. E com o seu terceiro e último marido, né, Fernando II de Portugal, ela teve nada mais, nada menos do que 11 filhos, tá ligado? A galera gostava de fazer filho naquela época, né? Tanto que ela vai morrer em decorrência dessa questão dos partos, né? Ela morreu muito jovem, ela morreu com 34 anos no seu último parto, né? No parto aí do seu 11º filho, tá ligado? Agora, tentando falar o mais rápido e breve possível a respeito da Guerra Civil, né? E os acontecimentos que antecederam essa Guerra Civil, cara, vocês sabem muito bem, porque eu não vou falar muito, porque já tem 2 vídeos que eu falei a respeito disso, né? Então, basicamente, vocês sabem, né, que Dom João, ele sai do Brasil e ele volta para Portugal porque estava tendo aquela questão política toda, né, aquelas crises econômicas, sociais e políticas em Portugal. Então ele tem que voltar para Portugal e tudo mais. Ele volta e deixa seu filho aqui, Dom Pedro I, tá ligado? Dom Pedro, em tese, ele teria o direito de assumir o trono português quando Dom João morresse. Guarda essa informação. Beleza, Dom João volta e tudo mais, termina o seu reinado lá, pá, beleza, Dom João morre.
E aí o que vai fazer agora a partir da morte de Dom João? Quem vai governar? Dom Pedro I? Mas Dom Pedro, nesse exato momento, já era imperador do Brasil. E eu falei lá no vídeo de Dom Miguel que tinha muito essa questão, né? Principalmente dos miguelistas, né? Que eles vão defender que, a partir do momento que um príncipe ou um rei levanta armas contra Portugal, que foi o caso de Dom Pedro quando ele declarou a independência do Brasil, basicamente Dom Pedro tinha perdido o seu direito ali de governar Portugal como rei. Ele tinha perdido ali, basicamente. Então, quem seria o próximo, né, na linha sucessória? Dom Miguel. Mas a galera vai defender, a outra galera, né, que tá do lado de Dom Pedro, vai defender que isso aí é tudo mentira, que Dom Pedro tinha, sim, o direito de governar, né, e seus filhos também. Depois que Dom João ele morre, a irmã de Dom Pedro, né, depois eu boto o nome dela aí, ficou como regente e mandou o papo para Dom Pedro: você precisa assumir o trono português. E Dom Pedro falou que não tem como assumir o trono português, porque eu já estou sentado no trono brasileiro como imperador. Dá um jeito aí. E aí, tá, conversa vai, conversa vem, né? A galera começou a especular algumas crises e tudo mais. Ele entrou num consenso de quê? Num acordo com Dom Miguel. Dom Miguel iria se casar com a sua filha, Dona Maria II, né? Dona Maria da Glória. E ela iria ser a rainha de Portugal. Porém, Dona Maria era menor de idade, né? Não tinha a idade suficiente para assumir o trono. Então, basicamente, com o casamento com seu tio, Dom Miguel, ela iria estar ali na cena política, né, como rainha, mas Dom Miguel seria basicamente o regente até ela se tornar adulta de fato. Então esse era o acordo entre Dom Pedro, Dom Miguel e Dona Maria da Glória. Tava tudo certo, Dom Miguel aceitou, se casou com a sua sobrinha, né, com uma dispensa papal, óbvio, se casou com a sua sobrinha, jurou a Constituição e aceitou esse acordo. Tava tudo certo. Mas ao mesmo tempo não estava tudo certo. Até porque quando Dom Miguel, né, se estabeleceu como regente, ele já deu um golpe na sua sobrinha, ele reuniu a galera, né, e deu um golpe. Ele foi aclamado rei de Portugal. E a partir daí, cara, a história, né, dessa guerra civil vai começar. É curioso a gente pensar o quê? E Dona Maria da Glória estava aonde nesse momento que Dom Miguel ele dá o golpe nela? Dona Maria da Glória estava indo em direção a Portugal, tá ligado? Ela não estava em Portugal ainda. E aí, cara, é aquela coisa, né? Dom Pedro, sabendo desse burburinho que estava acontecendo em Portugal e sabendo que sua filha ainda estava a caminho de Portugal, não pensou duas vezes, né? E começou a se movimentar para poder solucionar esse problema. E essa fofoca chegou aos ouvidos de Marquês de Barbacena, que estava acompanhando, né, a rainha, mas não rainha de Portugal, Maria da Glória. E aí ele pensou, óbvio, eu não posso chegar com a Maria da Glória lá em Portugal, porque vai dar uma confusão danada. Eu preciso buscar um lugar, tá ligado? Para me exilar, basicamente isso. Então ele buscou refúgio em Londres. Porém, tinha a galera ali que estava ao lado de Dom Miguel. E o governo de Londres, né, não era diferente, ele estava apoiando Dom Miguel. Mas quando o Duque de Wellington ele soube que Dona Maria da Glória estava indo em direção a Londres, né, ela foi recebida com toda a pompa e circunstância, né, porque, querendo ou não, era de uma família real, né, uma família real, querendo ou não, muito respeitada e muito tradicional ali da Europa, né. Ela foi recebida ali como, de fato, né, uma pessoa importante. Só que aí, cara, as coisas começaram a ficar complicadas para a Dona Maria da Glória ali em Londres, tá ligado? Começou a ficar muito complicado. Porque, como eu disse, a presença dela não era bem-vinda, até porque Londres, né, o governo de Londres estava apoiando o seu tio, né, o seu ex-esposo, basicamente. Então começou a ficar uma situação meio chata, sabe? Uma torta de climão ali entre portugueses e ingleses. Então o Marquês de Barbacena decidiu o quê? Vamos voltar para o Rio de Janeiro e lá a gente decide o que vai fazer. E foi basicamente isso que aconteceu. Só que aí no meio do caminho, né, antes dela ir de fato para o Rio de Janeiro, ela foi se encontrar com a sua futura madrasta, né, a futura imperatriz do Brasil, né, a nova imperatriz, né, a segunda esposa de Dom Pedro I, né, que era Amélia de Leuchtenberg. Eu acho que o nome dela é assim, Leuchtenberg. Eu vou botar o nome aí por via das dúvidas e você tenta falar. Então as meninas se encontraram, né? A Amélia, né? Dona Amélia se encontrou com Dona Maria II e beleza, todo mundo voltou para o Rio de Janeiro. Só que, cara, nesse momento, né, a política brasileira estava extremamente delicada, estava por um fio. O governo de Dom Pedro I estava por um fio, tá ligado? Por um fio. Os brasileiros já não estavam gostando mais da cara de Dom Pedro, ninguém queria ver mais a cara de Dom Pedro, ninguém queria saber do nome de Dom Pedro. Era basicamente assim. Tava ficando muito
muito complicado ele governar o Brasil naquele momento, né? E aí, a galera também ficou mega bolada e preocupada quando o Dom João morreu, quando começou a circular essa especulação de que Dom Pedro iria assumir o trono português. Até porque a galera aqui, os brasileiros, também não queriam saber, não queriam ouvir falar de Portugal e português, não queria. Então tinha muito esse medo, né, de que as duas coroas pudessem se unir novamente daquela confusão toda. Tanto que o pau quebrou, cara, o pau quebrou na noite das garrafadas, tá ligado? Entre portugueses e brasileiros, porque os brasileiros estavam assim, uma repulsa imensa contra os portugueses e contra Portugal. Então a galera já estava bolada, meio, tipo assim, escaldada com essa possibilidade da união das coroas, né? Quando eles viram, né, que Dona Amélia estava chegando e Dona Maria II também estava chegando de volta aqui, começou um fuzuê, porque a galera falou o quê? Os portugueses estão voltando para o Brasil. Isso não vai acontecer. Então, cara, teve uma fofoca danada, tá ligado? Uma fofoca que eu só vou contar quando a gente for falar ali do governo de Dom Pedro I aqui no Brasil, né, tá ligado? Quando começar a série de vídeos a respeito disso. Mas teve uma confusão, tá ligado? O pau quebrou na rua, porque a galera achou que os portugueses estavam voltando novamente. E aí, cara, tava muito complicado. A situação que já era, assim, bem crítica para Dom Pedro aqui no Brasil, depois disso só piorou. E aí foi quando ele, de fato, tomou a decisão do quê? Eu vou abdicar do trono brasileiro em favor do meu filho, né, Dom Pedro II, né, que ainda é bebê. Vou deixar o trono brasileiro pra lá e vou partir em direção a Portugal. Então, cara, muitos, né, ali conselheiros de Dom Pedro, né, e tudo mais, falaram, esse é o certo a você fazer, tá ligado? Porque aqui a galera já tá odiando você, entende? Então pode acabar gerando mais conflitos e tudo mais, e o império acabar. Então, vai lá, cara, vai atrás do trono português, entende? A galera nem te conhece direito lá, então vai ser um momento de recomeço pra você. Então ele foi muito apoiado nessa decisão de abdicar o trono brasileiro e ir ali em direção a Portugal para lutar, né, para tentar conquistar, né, reconquistar o trono português para ele e para sua filha. Então, basicamente, ele faz isso, né? Deixa o Brasil e vai em direção a Portugal com a sua mulher, né, a sua nova imperatriz, né, ex-imperatriz. Eu não sei como é que ficou essa questão aí, eu vou pesquisar. Mas ele partiu, né, com Dona Amélia e com Dona Maria em direção a Portugal. E aí, de fato, a Guerra Civil Portuguesa vai começar. O pau vai quebrar entre os irmãos, né, entre Dom Pedro IV, né, futuramente o quarto quando ele virar rei de Portugal, e Dom Miguel. E é muito importante dizer, cara, que não foi todo mundo para Portugal diretamente, até porque Dom Pedro ele passou ali na Ilha dos Açores, né, para poder juntar forças e tudo mais. Ele também passou pela Europa, por Paris, pela França, né, onde ganhou o título de Duque de Bragança, né, ganhou não, né, reivindicou o título de Duque de Bragança e tudo mais. Então ele, depois disso, ele parte para Portugal de fato, mas Dona Amélia e Dona Maria, elas ficam em Paris, né, na França, para ela poder terminar a sua educação, até porque Dona Maria, cara, era uma criança, ela tinha apenas 7 anos, né, de 7 para 8 anos, então ela era uma criança no meio desse turbilhão todo, tá ligado? A menina não tava nem entendendo de fato o que tava acontecendo, então ela vai terminar a sua educação ali, né, porque no fundo eles sabiam que ela iria governar assim Portugal e ponto, acabou, porque Dom Pedro estava assim em tema de assalto, tá ligado? Ele tava ali invadindo Portugal sem brincadeira. E aí vai desenrolar toda a questão da Guerra Civil, que vocês sabem, né, que Dom Pedro vai sair vitorioso e ele acaba de fato ali expulsando Dom Miguel de uma vez por todas de Portugal. Dom Miguel, até a sua morte, nunca mais pisou em Portugal e os seus filhos também perderam totalmente assim o direito de poder um dia assumir o trono português. Perderam os seus direitos, entende? Então Dom Miguel ele foi basicamente banido da história portuguesa, tá ligado? Então Dom Pedro ele vai e consegue recuperar o trono e ele acaba virando rei, né? Ele vira Dom Pedro IV e ele também vai governar muito pouco, por 2 meses, até porque Dom Pedro ele já estava bem debilitado de saúde, né? Não muito, né? Quando ele saiu do Brasil para Portugal, ele já estava bem, assim, mal de saúde, mas ele estava firme e forte. Depois que ele terminou essa guerra civil, cara, ele terminou assim, só o pó da rabiola, só a caveira, tava pronto para enterrar. Então ele passou esses 2 últimos meses, né, esses 2 meses de vida, de reinado, em cima de uma cama, tá ligado? Então ele vai morrer aí em decorrência de tuberculose. Cara, ele tinha muita doença. Só assim, doença de procedência duvidosa. Só que aí, antes de Dom Pedro morrer, cara, ele já sabia que ia morrer e tudo mais. Ele se reuniu ali com alguns conselheiros e com alguns membros do parlamento português e decidiu declarar a maioridade da menina, né, para ela poder de fato governar
sem nenhum tipo de regente, tá ligado? Então Dom Pedro ele morre e Dona Maria II vai reinar pela segunda vez, dando início ao seu segundo reinado na história de Portugal. Então, gente, basicamente é isso, tá? Essa foi a história aí, a parte 1. Agora, de uma vez por todas, a questão da Guerra Civil acabou, tá ligado? Mas vocês vão ver que essa questão da Guerra Civil acabou, mas que Dona Maria vai enfrentar muitas, mas muitas crises políticas, muitas crises sociais em Portugal. Até porque ela vai assumir o trono e ela vai assumir o governo de Portugal, com Portugal extremamente arrasado e dividido em decorrência dessa questão da Guerra Civil, tá ligado? Até porque vocês puderam ver, né, que teve a transição do absolutismo, agora não é mais absolutismo, agora é outro tipo de governo, agora tem parlamento, essa confusão toda. Então ela vai ter que governar, sendo extremamente jovem, vai ter que governar nesse turbilhão aí de revoltas, de crises políticas, crise entre grupos, tá ligado? Até porque, como eu disse, vai muito fragmentada a política portuguesa, então ela vai ter que segurar o rojão aí bem, tá ligado? E bem jovem, né? Como aconteceu com o seu irmão também no Brasil, né? Teve que assumir ali o trono brasileiro bem jovem e enfrentar um reino, assim, bem fragmentado quase, com questões políticas e sociais e econômicas para resolver. Mas os dois seguraram o rojão, seguraram a peteca e conseguiram reinar aí por um bom tempo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? E se você gostou e quiser dar aquela moral, tá ligado? Aquela moral de respeito, que é deixando o seu like, já é, tu vai me ajudar muito. Parece que é simples, mas pra mim, cara, é muito importante para o YouTube, mais importante ainda, até porque ele vai entender que você tá gostando desse conteúdo, esse conteúdo é relevante para outras pessoas, ele vai começar a recomendar cada vez mais o meu conteúdo para outras pessoas e o nosso canal vai crescer, tá ligado? Até porque a gente só tá, assim, alcançando números legais e satisfatórios, cara, por causa de vocês, tá? Então eu quero até agradecer vocês por isso, porque o canal tá vindo sendo uma pegada legal de visualizações, de like, de comentários. Então, obrigada por isso. Vamos continuar nessa pegada aí e futuramente, né, monetizar esse canal. Até porque eu estou falando aqui, te entregando conhecimento muito bacana de graça. Compartilhe esse vídeo para aquela pessoa que precisa saber da história de Portugal, precisa saber, né, um pouquinho mais da história de outros lugares e ficar cada vez mais bonito e inteligente para conquistar a gata e o gato. Beleza? E se você é novo, cara, se inscreva no canal e ative as notificações para você não perder absolutamente nada. E se você gostou da minha pessoa, cara, e quiser me seguir no meu Insta pessoal, tá aí meu Insta pessoal, o Insta de história, TikTok, tudo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!